Olá, sétimo ano. Estou aqui eu, a professora de inglês de vocês, professora Esther, para gravar esse vídeo para explicar para vocês um pouco do conteúdo que a gente viu, não é? Porque a gente fez agora a leitura, como eu pedi para vocês fazerem a leitura da questão do verbo to be, só que aí eu sei que muitos de vocês ficam com dúvidas. Então, para sanar essas dúvidas, mesmo fazendo a leitura, vamos agora corrigir juntos essa atividade, que foi a atividade do verbo to be. Então, sétimo ano, o verbo to be é o verbo ser ou estar, certo? Então, como diz aqui, o verbo to be da língua inglesa expressa dois significados. Então, tanto para eu ser, como assim, eu sou professora, I am teacher, eu sou professora, quanto para o verbo estou, I am happy, eu estou feliz. Então, tanto para o sou quanto para o estou é o verbo to be que é utilizado, certo? Então, é como diz aqui, ó, nesse exemplo, eu sou uma professora, I am a teacher. Eu estou na escola, I am at school. Então, tanto um quanto o outro a gente usa o verbo to be. Então, o verbo to be no presente se conjuga em am, is ou are. Professora, como é que eu vou saber quando é que eu vou usar am, quando é que eu vou usar is e quando é que eu vou usar are? Quando é que eu vou usar am, quando é que eu vou usar is e quando eu vou usar are? Então, vamos lá para a tabelinha para a gente aprender. Vai depender de cada pessoa. Por exemplo, se eu estou falando da primeira pessoa, I, que é o quê? I é o quê? Eu. Então, se eu estou falando da primeira pessoa, que é eu utilizo o quê? Am. Então, toda vez que for se referir à primeira pessoa, que é eu utilizo am. Toda vez que for se referir a você ou tu, que no caso é aqui, você ou tu, que é a segunda pessoa. Toda vez que for referir você ou tu, a gente usa are, para ser melhor a pronúncia. He é o que? Ele. Então, toda vez também que for ele, é is. E, professora, se for ela, se eu estiver falando sobre ela em algum momento do texto, por exemplo, ela é bonita. Então, eu falo she is, porque né? O verbo ser está. She is beautiful. Então, ela é bonita. She is beautiful. E quando esse it aqui, esse verbozinho aqui, ó, it, muita atenção, prestem muita atenção com esse verbozinho aqui. Porque it, ele é utilizado apenas para coisas, objetos. Então, quando eu falo de abajur, quando eu falo de parede, quando eu falo de mesa, cadeira, eu estou falando a coisas, objetos. Então, eu uso it. Quando eu falo de pessoas, eu uso he para ele, she para ela. Pode ser animais também aqui. Então, toda vez que tiver it, que esse it aqui pode ser ele ou ela. Só que tem que se referir para quê? Para coisas e objetos, certo? Coisas e objetos. O it, ele só se utiliza para coisas e objetos. E ele também significa ele ou ela, certo? E esse he e o she aqui é para pessoas, certo? E
Aqui temos o plural. Então, esses aqui é a forma singular do verbo to be. Esses três aqui é a forma plural. Quando eu quero dizer nós somos felizes, we are happy. Então, we are é nós somos ou nós estamos. Então, esse aqui significa o quê? Nós. Esse aqui significa o quê? Vocês. No plural também. Então, plural é mais fácil, porque toda vez que tiver o plural, professora, como é que eu vou saber se está no plural ou se está no singular? Você vai saber quando você notar as frasezinhas. A gente vai ver daqui a pouco nos exemplos. Veja aqui também. They significa o quê? Eles ou elas. Então, eles ou elas, vocês e nós. Então, se usa are e are. Esse aqui são mais fáceis. Quando é que usa is? Quando é he, she e it. Então, usa is. Quando é que usa you? Sempre, ó, plural. Você ou vocês, se usa o mesmo pronome. You e you. Aqui, I. Essa pronúncia aqui é I. Se pronuncia I. O I, que é o eu, é o único que tem o verbo am. Os demais aqui, is. O you é sempre are, tanto aqui quanto aqui. E o plural é todo are. Então, é fácil da gente saber identificar quando é que a gente vai usar cada verbo. Vamos ver os exemplos. You are a student. Você é um aluno. Repare que esse student tá no singular. Por que eu sei que tá no singular, professora? Porque não tem o que no final? O S. Se esse students aqui tivesse um S, como nesse exemplo aqui, ó. We are friends. Nós somos amigas ou amigos. Pode ser amigos ou amigas aqui. Nós somos amigas. Tá vendo que aqui tem um S no final? Olha o S aqui, ó. Então, tá o quê? No plural. Então, repare que dependendo da frase, se tiver no plural, usa um verbo. Se tiver no singular, usa outro. He is my neighbor. Ele é meu vizinho. She is at the supermarket. Ele está no supermercado. The dog is outside. O cão está lá fora. You are my enemies. Vocês são meus inimigos. Então, ó, veja aqui, da mesma frase, ó, enemies, tá no plural. Então, you are aqui não é você é vocês são. Por quê? Porque o sujeito tá no plural. They are uptight. Eles estão lá em cima. A mesma coisa. Plural, está com S, ó. Tá com S no final. O sujeito tá no plural. Então, o que que acontece? O verbo tem que ir também para o plural. Eles estão. Então, tem que prestar atenção nisso. Vamos lá para a forma negativa. Essa aqui é a forma afirmativa. Então, ó, você é um aluno, ele é meu vizinho. Agora vamos para a forma negativa, que é quando o quê? Eu estou negando. Você não é meu vizinho. Você não é um aluno. Então, como é que a gente faz a forma negativa desses verbos aqui? Vamos lá ver. A forma negativa, basta acrescentar o quê? O not. A gente acrescenta a questão do not depois do verbo to be, que pode ser os que a gente já viu. Am, is ou are. Olha o exemplo aqui, gente. They are not in their bedroom. Eles não estão no quarto deles. Ó aqui, a forma negativa. They are not.
Tá vendo aqui? Acrescentou o not depois do verbo. Aqui também, ó. We are not. We are not. Então, se eu peço para você colocar, ó, I am de novo. I am not. Toda vez que tiver uma frase na forma afirmativa e aí você quiser colocar para a forma negativa, você só basta acrescentar o not depois do verbo. Vamos fazer com essas frases aqui de cima para a gente já saber como é que faz. Olha aqui. You are a student, certo? Não é só acrescentar o not depois do verbo. Qual é o verbo aqui? Are, certo? Então, a gente só vai acrescentar o not depois do verbo. Então, aqui, you are not a student, certo? Você não é um estudante. Se aqui tá dizendo ou um aluno, aqui tá dizendo você é um aluno. E aqui é o que? Você não é um aluno. Então, todas as vezes que eu pedir para colocar, eu dou uma frase na forma afirmativa. E aí digo assim, passe a frase para a forma negativa. É só colocar o que depois do verbo? Not. Se eu coloco a partícula not depois do verbo, eu já estou colocando a frase para a forma negativa. Olha aqui os exemplos. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. E they are not. E essas frases aqui, professor, o que é isso aqui? Essa aqui é a forma contraída, certo? Então, no inglês, a gente também pode utilizar essa forma aqui, ó, que é a forma contraída. Então, como é que eu vou saber, professora, como é que faz? É só você estudar. É I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Então, essa aqui é a forma o quê? A forma... Opa, perdão aqui, gente. Essa aqui é a forma contraída. Essa aqui é a forma contraída. E essa aqui é a forma normal da negativa. Então, se você coloca uma quanto a outra, desde que esteja certo, eu vou considerar a sua frase, certo? Então, já saibam que vocês vão ter que aprender a colocar da frase. Eu vou dar uma frase, por exemplo, na forma afirmativa aqui. Como é que passa para negativa? Então, vocês que vão escolher como é que faz. Se faz dessa forma aqui contraída ou se faz da forma negativa normal. Contanto que faça certo, ok? Ó, passe para a forma interrogativa. Para quê? Ou seja, e se eu quiser fazer uma pergunta, professora? Como assim? Essa frase aqui, se for na forma interrogativa, ou seja, se eu quiser fazer uma pergunta, em vez de eu dizer você é um aluno, eu quiser perguntar, você é um aluno? Será, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para colocar essa frase na forma interrogativa? Vamos lá aprender como é que faz. É só inverter o verbo, ó, o verbo are, que é o verbo to be, a gente inverte ele, coloca no início da frase. Como assim, professora? Ó, aqui, ó, is she. O certo seria, na forma afirmativa, é como? She is your sister. Ela é sua irmã, na forma afirmativa. Só que na forma interrogativa, que é o que a gente tá vendo, esse verbozinho aqui, ó como que ele fica. Ele fica invertido. Ao invés de ser she is, é is she. Aqui, ó, do mesmo jeito. Ao invés de ser we are, tá vendo? We are é o que? Are we. Ele inverte. Então, para colocar na forma interrogativa, é só inverter. Aqui embaixo, da mesma forma. Ao invés de ser you are, é o que? Are you. Are you my classmate?
Você é meu colega de classe? Are you my classmate? Então, você já sabe. Como é que você pergunta se alguém é seu colega de classe? Are you my classmate? Você é meu colega de classe? Então, ó, forma interrogativa inverte o pronome she, he, pronome aqui, ó, I, you, he, she. Esse pronome inverte com o verbo vem na frente. A forma negativa, só colocar o not depois do verbo. E a forma afirmativa é só colocar o pronome e depois o verbo. Cada pronome tem um verbo correspondente. Então, aprendam. Cada pronome tem um verbo para ser e estar. Então, tem que aprender esses aqui. Vamos lá. Vamos agora. Esse aqui foi o videozinho no YouTube que eu passei para vocês, que também tem a questão do mesmo conteúdo que está aqui. Vamos fazer agora esse formulário aqui, né? Pra gente fazer junto também. Vamos fazer a correção dele junto aqui. Vamos esperar um pouquinho pra gente fazer a correção dele juntos. Tá chovendo, eu amo um dia de chuva, uns dias maravilhosos. E são dias que a gente gosta de ficar na cama, comendo e dormindo. Não sei vocês, mas eu amo dia de chuva. Então, vamos ver aqui essa correção. Ó, para quem fez a atividade, parabéns, hein? Para quem não fez, corra para fazer as atividades, não deixe acumular. Vamos lá, selecione a forma correta para preencher as frases. I, olha aqui o pronome. Pronome I é o quê? Is, are ou am? Am. Pronome are é o quê? Am. Então, I am Brazilian and I live in Curitiba. É o quê? Eu sou brasileiro e eu moro em Curitiba. Então, se fosse você que estivesse fazendo sua apresentação, você falaria como? I am Brazilian, eu sou brasileira e I live in Pernambuco, por exemplo, em João Alfredo, por exemplo. Você vive em João Alfredo, você mora em João Alfredo. Então, essa expressão aqui, live in Curitiba, live in João Alfredo, é onde você mora. Entendeu? Então, vamos lá para outra. You. Veja aqui, ó. Quando tem a interrogação, tá na forma o quê? Interrogativa. Então, o verbo vem primeiro do que o pronome. Para you, a gente usa o quê? Are. Então, are you talking to me? É o quê? Você está falando comigo? Are you talking to me? Você está falando comigo? Então, é o quê? Para você, é o quê? Are. Vamos ver esse aqui. What? Olha aqui. Professora, eu não vi nessa frase nem you, nem I, e nem she, nem it. Eu não vi nenhum pronome da tabelinha. Mas a gente tem o quê? Um nome próprio aqui. Sheila. Sheila é o quê? Uma mulher, não é? Então, se é uma mulher, é o quê? She. Para she, a gente usa o quê? Is. Então, what is Sheila doing? O que está perguntando? O que Sheila está fazendo? What is Sheila doing? O que Sheila está fazendo? E esse aqui, my dog. My dog. Para meu cachorro não é o quê? Pessoa. Então, é it. Para it, a gente usa o quê? Is. It is. A mesma coisa. Não tem it, não tem she, não tem nada que a gente viu. Mas tem o quê? Meu cachorro. Meu cachorro a gente pode substituir por quê? It. Sheila a gente pode substituir por quê? She. Então, a gente vai encaixando os pronomes
conforme você vai vendo que o sujeito das frases. Aqui é meu cachorro e aqui é Sheila. My dog is playing in the garden. Ou seja, meu cachorro está brincando no jardim. Aqui, the doors é o quê? As portas. Olha aqui, ó, no plural, o S. Porta é door. The doors, com S no final, é portas. Então, as portas é it. Só que aí, como tá falando de portas, é o que? No plural. No plural, sempre a gente usa o que? Are. Então, the doors are closed. As portas estão o quê? Fechadas. Vamos ver essa aqui agora. Analise e selecione as formas corretas para completar as frases. Então, I. Para o I, a gente usa o quê? And. A gente viu lá na tabelinha aqui, ó. Na tabelinha, que para o I, a gente usa and. Então, aqui é o quê? I am from England. And Erica. Erica é o quê? She. Para she, a gente usa o quê? Para she, a gente usa is. Então, aqui, ó. Erica é she. Então, para she, a gente usa is. Então, é an e is. An e is. Essa aqui. Oi? Essa aqui. An e is. From Japan. Então, é o que? Eu sou da Inglaterra e Érica é do Japão. Eu sou da Inglaterra e Érica é do Japão. Vamos ver essa aqui. Meu amigo. Meu amigo é o que? Ele. Então, é o que? Epa, já marquei aqui, mas desconsidere. É is. Então, meu amigo é um doutor ou um médico. E meus irmãos, brothers, olha o plural aqui de novo. Se fosse brother, só com S, sem o S no final, não era plural. Mas é brothers no plural. Então, é o que? Are. Então, my friend is a doctor and my brothers are lawyers. E meus irmãos são advogados, lawyers. Então, meu amigo é um médico e meus irmãos são advogados. Então, is e are. Por coincidência, foi o que a gente marcou mesmo. Vamos ver para a letra C agora. Olha aqui, ó, a letra C. Kelly é o quê? Olha aqui a forma interrogativa. Então, o verbo vem antes do sujeito. Então, Kelly tá aqui, ó. Kelly é o quê? She, não é ela? Então, a gente usa is. Is, a gente usa is aqui. Kelly, Green, or... Isso aqui, Philip. Philip é o quê? He, que é ele. Então, a gente usa is também. Olha a tabelinha que vai saber. Is também. Então, is e is. Então, é essa aqui, a alternativa. O que é aqui? O que ela está perguntando aqui? Kelly está chorando ou é Philip? Ou seja, quem é que está chorando? É Kelly está chorando ou Philip? Ou é Philip, né? Porque tem o is aqui. Vamos lá. Passe as frases para a forma negativa. Lembra da tabelinha, ó? A tabelinha, a forma negativa é só acrescentar quem depois do verbo? Not. Essa aqui é fácil, hein? Vai pegar a mesma frase depois do verbo acrescentar o not. Então, preste atenção que essa aqui é facinha, hein? Ó, então eu falo, para fazer a forma negativa, eu escrevo a frase do mesmo jeito
Kevin is. Olha o verbo aqui, is. Então, depois do verbo, eu uso not. Playing soccer. Certo? Aqui, I am. Olha aqui o verbo. Então, depois do am, a gente usa not. Eu vou só fazer o começo, tá? Depois vocês veem como é que é o resto. The girls are. Depois do verbo, a gente usa o not. Então, the girls. Ó, o plural aqui de novo com S. Are. Depois do verbo, a gente usa o not. E depois escreve o resto da frase. Depois escreve o resto da frase. Eu não vou escrever aqui para não ficar longo. Aqui de novo, ó o plural aqui de novo, ó. De novo. The girls. Essa frase aqui foi repetida, tá, gente? Are, de novo, not. E depois o resto da frase. Sempre assim. Depois do verbo, a gente coloca o not na forma negativa. Vamos lá para a forma interrogativa. A frase interrogativa, a gente faz o quê? A gente inverte. Primeiro vem o verbo, depois vem o sujeito, depois vem o pronome. Como é que fica aqui? I am correct about it. Ou seja, o que está dizendo aqui? Está dizendo aqui, eu estou correto sobre isso. Então, é uma afirmação. Eu estou correto sobre isso. A gente vai colocar na forma interrogativa. Você vai fazer uma pergunta. Eu estou correto sobre isso? Então, a gente o quê? Inverte. A gente, em vez de ficar I am, fica am I. Então, como é que é aqui? Am I correct? Então, é a frase do mesmo jeito, só que ao invés de você colocar o verbo depois, o verbo vem antes. E aí, no final, não esqueça da interrogação, hein? Se não colocar a interrogação, a frase fica errada, porque não está com interrogação. Então, se não tiver com interrogação, não está na forma interrogativa. Então, em vez de ficar I am, é am I. A mesma coisa aqui. Em vez de ficar you are, na forma interrogativa, é are primeiro e depois you. Repete o resto da frase e no final coloca o quê? A interrogação. Não esqueça da interrogação. Na letra B está dizendo o quê? Você é filho da professora? Are you the teacher's son? Você é filho da professora? Uma pergunta. Você é filho da professora? A mesma coisa aqui. E essa aqui, professora, como é que vai inverter? A mesma coisa. O sujeito não é esse aqui, né? O telefone, então vai para frente. O is vai para frente do sujeito. Então fica o quê? Is the cell phone. O resto da frase e a interrogação no final. Não esqueça da interrogação. Então, is the cell phone, ou seja, o celular é novo? Tá perguntando, o celular é novo? Então, is the cell phone brand new? Celular é novo? A mesma coisa, Americans are patriots. Então, americanos são patriotas. Olha o S do plural. Americanos são patriotas. Aí, como é que vai fazer para fazer a pergunta? Traz para frente do sujeito. Americanos, né? O sujeito, então coloca na frente. Are Americans. O resto da frase, que no caso é patriots, e no final, a interrogação. Os americanos são patriotas? E aí depois você ia digitar o nome completo, a série e enviar. Então, gente, esse aqui foi o nosso resuminho do verbo
to be, certo? Esse aqui foi o nosso resuminho do verbo to be, todo explicadinho. Para quem quis também, teve o vídeo também para assistir, para saber também como é que funciona. Tinha a aula também gravada. Então, mãos à obra, estudem. Para quem não conseguiu entender, agora eu acredito que vocês conseguiram sanar todas as dúvidas. E vamos lá, mãos à obra. Let's go, my class. Significa o quê? Vamos lá, minha classe. Vamos lá. Para o alto e avante. Até mais. Fiquem com Deus.